Capítulo 1. Primeiro dia de fogo. Minha mão tremia enquanto empurrava a porta dos fundos do Basilic. 6 da manhã e o restaurante já fervilhava de atividade. Vozes, o tilintar de panelas, o cheiro intenso de alho e ervas frescas invadindo meus pulmões. Eu tinha 26 anos, um diploma de gastronomia ainda cheirando a novo e uma necessidade desesperada de provar que merecia estar ali. O Basilic não é apenas um restaurante, era o restaurante. Uma estrela Michelin, críticas entusiasmadas, lista de espera de 3 meses. E eu, Manuela Andrade, tinha conseguido uma vaga como ajudante de cozinha. Ou melhor, tinha conseguido a vaga que ninguém mais queria. Você deve ser a novata. Virei. Uma mulher na casa dos 40, cabelo preso em um coque apertado e avental impecável, me observava com uma expressão que oscilava entre pena e diversão. Sim, Manuela, mas pode me chamar de Manu. Clarice, sou a sous-chefe. Ela me entregou um avental. Vista isso e venha comigo. Vou te apresentar ao chefe antes que o serviço comece de verdade. Meu estômago se contraiu. Chefe Rafael Mendes. O nome era lendário na gastronomia brasileira. 34 anos, talento precoce, temperamento explosivo. Diziam que ele conseguia fazer um prato chorar ou cantar com a mesma facilidade com que fazia um funcionário pedir demissão. Segui Clarice pela cozinha. Era maior do que eu imaginava, uma orquestra de aço inoxidável e fogo com cada estação perfeitamente organizada. Chefes e ajudantes se moviam com precisão militar, ninguém ousando desperdiçar um segundo. E então, eu o vi. Rafael estava na estação principal, inclinado sobre um molho, provando com uma colher pequena. Alto, ombros largos sob o uniforme branco impecável, cabelo escuro levemente desalinhado, expressão concentrada que beirava a severidade. Havia algo intenso nele, como se toda a sua atenção estivesse sempre no ponto de fervura. Chef, chamou Clarice, a nova ajudante chegou. Ele não olhou para cima imediatamente. Terminou de provar, ajustou algo no molho, limpou a colher com um pano. Só então seus olhos encontraram os meus. Castanhos escuros, penetrantes, avaliadores. Manuela Andrade, disse e não era uma pergunta. Sim, chefe. Ele deu a volta no balcão, me observando de cima a baixo. Senti cada centímetro da inspeção, como se ele estivesse catalogando cada imperfeição. Você tem experiência em cozinha profissional? Fiz estágio no... Estágio não conta. Aqui não é escola, aqui é guerra. Ele cruzou os braços. Você vai trabalhar na minha estação, diretamente comigo. Isso significa que não há espaço para erros, para choro ou para draminha. Entendeu? Engoli em seco. Sim, chefe. Ótimo. Comece descascando aquelas batatas. Ele apontou para um saco enorme no canto. Quero corte Brunoise. Uniforme, sem desperdício. Assenti e fui até as batatas, muito consciente de que ele ainda me observava. E Manuela, chamou, quando eu já estava pegando a faca. Sim, chefe. Bem-vinda ao inferno. As primeiras horas foram exatamente isso, infernais. Rafael era implacável. Nada estava bom o suficiente. O corte estava irregular, o timing estava errado. Eu era muito lenta, muito desajeitada, ocupava muito espaço. De novo, ordenava, jogando minha preparação no lixo. E dessa vez, pense antes de cortar. Minha mandíbula doía de tanto apertar os dentes. Mas eu não ia chorar, não ia dar a ele a satisfação. Quando o serviço do almoço começou, a cozinha se transformou. Era como assistir a uma apresentação de circo, onde um único erro significava desastre. Pedidos gritados, pratos montados com precisão cirúrgica, Rafael comandando tudo como um maestro furioso. E, no meio do caos, ele era absolutamente brilhante. Via a forma como seus dedos trabalhavam, rápidos, precisos, criando arte em cada prato. Como seus olhos capturavam cada detalhe, cada imperfeição. Como sua voz cortava o barulho, mantendo todos no ritmo. Ele era um tirano, mas era um tirano com razão. Manu, molho, agora! Peguei a tigela e levei até ele. Rafael provou, franziu a testa, adicionou uma pitada de sal e uma gota de limão. Provou de novo. Então, pela primeira vez no dia, algo próximo à aprovação passou por seu rosto. Está servível. Era o elogio mais próximo que eu ia conseguir. Quando o serviço terminou, às 15 horas, eu mal conseguia me manter em pé.
Cada músculo gritava. Minhas mãos estavam cobertas de pequenos cortes. O meu uniforme, que tinha começado o dia impecável, estava manchado de molho e suor. Mas eu tinha sobrevivido. Estava lavando minhas facas quando senti uma presença atrás de mim. Rafael. Você não desistiu, comentou, apoiando-se no balcão ao meu lado. Não pretendo desistir. Ele me olhou de lado e, por um breve segundo, vi algo diferente em sua expressão. Não exatamente aprovação, mas reconhecimento. Todo mundo diz isso no primeiro dia. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Vou aguentar mais que você espera. Os lábios dele se curvaram em algo que poderia ser quase um sorriso. Quase. Veremos. Ele se afastou, então parou. Seu corte brunoise melhorou no final. Continue assim. E então ele foi embora, me deixando ali com o coração batendo mais rápido do que deveria. Naquela noite, cheguei em casa exausta. Meu apartamento pequeno nunca pareceu tão acolhedor. Tomei um banho longo, deixando a água quente levar a atenção do dia e desabei no sofá com um miojo instantâneo. A ironia de uma chefe comendo miojo não passou despercebida. Minha melhor amiga, Júlia, me ligou. E aí, como foi o primeiro dia com o demônio da cozinha? Exatamente como esperava. Ele é impossível. Mas você vai voltar amanhã? Olhei para as minhas mãos machucadas, para o cansaço profundo que tinha se instalado em meus ossos. Vou. Por quê? Você podia trabalhar em qualquer outro lugar, um lugar onde o chefe não grite com você. Suspirei. Porque ele é bom, Ju, realmente bom. E se eu conseguir sobreviver a ele, vou aprender mais em 6 meses do que aprenderia em 5 anos em outro lugar. Ou vai ter um colapso nervoso. Talvez os dois. Ela riu, mas havia preocupação em sua voz. Só não se perde nisso, ok? Não vale a pena se destruir por um emprego. Eu sei, vou ficar bem. Mas enquanto desligava e me preparava para deitar, me perguntei se ela tinha razão. Se talvez eu estivesse me metendo em algo maior do que conseguia lidar. Porque não era apenas o trabalho que me assustava. Era a forma como meu coração tinha disparado quando Rafael quase sorriu. A forma como eu tinha sentido sua presença como uma corrente elétrica. A forma como, mesmo depois de um dia sendo praticamente destruída, tudo que eu queria era voltar amanhã e vê-lo de novo. Isso era perigoso. Mas eu nunca tinha sido boa em recuar de coisas perigosas. Capítulo 2. Tempero e tensão. A segunda semana foi pior que a primeira. Rafael parecia ter decidido que, já que eu não tinha desistido nos primeiros dias, ele precisava aumentar a pressão. Cada tarefa era um teste. Cada movimento era escrutinizado. Eu dormia sonhando com cortes de legumes e acordava com as costas doendo. Mas algo estava mudando. Eu estava aprendendo, realmente aprendendo, a ler o ritmo da cozinha, a antecipar as necessidades antes que fossem gritadas, a se mover com eficiência em vez de pressa. E Rafael estava notando. Melhor, disse ele uma manhã, quando terminei de preparar uma mise en place. Só isso. Uma palavra, mas vinda dele era quase uma ovação de pé. Clarice percebeu também. Você está se saindo bem, comentou durante uma pausa entre serviços. Muito melhor que a última. Ela durou 4 dias antes de sair chorando. Ele fez ela chorar? Não precisa fazer muito. O chefe é intenso. Algumas pessoas não conseguem lidar. Olhei para onde Rafael estava, conversando com o gerente. Mesmo em repouso, havia uma tensão em seus ombros, uma energia contida que sugeria que ele estava sempre a um passo de explodir ou de criar algo extraordinário. Ele é sempre assim? Perguntei. Clarice seguiu meu olhar. Nem sempre. Quando abriu o restaurante há 5 anos, ele era diferente, mais aberto. Mas depois que a noiva o deixou, bem, ela deu de ombros. Ele se fechou, colocou tudo na cozinha e ficou ainda mais exigente. Algo em meu peito se apertou. Não era pena, Rafael não inspirava pena, mas era reconhecimento de alguém que tinha se escondido atrás do trabalho para não lidar com outras coisas. Eu conhecia aquele jogo muito bem. Naquela noite, estava terminando de limpar minha estação quando Rafael se aproximou. Você tem facas próprias? Perguntou, sem preâmbulo. Tenho, do curso. Traga amanhã. Quero ver. Tudo bem. Ele ficou ali parado, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Era estranho vê-lo hesitante. Rafael era sempre direto, sempre no controle.
Você está pegando o ritmo, disse finalmente, mas ainda está pensando demais. Cozinhar aqui não é sobre pensar, é sobre sentir, reagir, entende? Acho que sim. Não, você não entende. Ainda não. Ele pegou uma cebola da cesta, uma faca e estendeu para mim. Corte isso, Brunoise, mas não pense, só corte. Peguei a faca, a cebola, comecei devagar, metódica. Mais rápido. Acelerei. Mais. Minha mão se moveu por conta própria, o corte ficando irregular. Pare. Ele colocou a mão sobre a minha, parando o movimento. O toque era firme, quente. Meu coração deu um salto idiota. Vê, você está brigando com a faca. Tem que trabalhar com ela, não contra. Ele guiou minha mão, o corpo próximo o suficiente para eu sentir seu calor, o cheiro de especiarias e algo masculino que era distintamente dele. Minha respiração ficou presa na garganta. Sente o ritmo? Sua voz estava mais baixa, próxima ao meu ouvido. É como música, cada corte é uma nota. Assenti, incapaz de formar palavras. Fizemos 2 cortes assim, as mãos dele guiando as minhas, antes que ele se afastasse bruscamente, como se tivesse percebido quão perto estávamos. Pratique isso em casa, disse, a voz de volta ao tom profissional. Quero ver melhor amanhã. E saiu, me deixando ali com o coração acelerado e a pele ainda formigando onde ele tinha tocado. Não consegui dormir naquela noite. Ficava repassando o momento na cozinha. A forma como o toque dele tinha enviado choques elétricos pelo braço. Como sua voz rouca tinha feito meu estômago se apertar. Como, por um segundo, tinha parecido que havia algo além de chefe e funcionária entre nós. Para com isso, Manon, repreendi a mim mesma. Ele é seu chefe, um chefe impossível, que provavelmente vê você como mais uma ajudante incompetente. Mas a forma como ele tinha olhado para mim antes de sair... Balancei a cabeça, estava imaginando coisas. Peguei minhas facas, praticando o corte até meus dedos doerem. Se não podia controlar o que sentia, pelo menos podia controlar meu trabalho. No dia seguinte, cheguei mais cedo que o normal. A cozinha ainda estava vazia, apenas Rafael já estava lá, preparando algo que cheirava incrivelmente bem. Ele olhou para cima quando entrei. Você veio mais cedo. Quis praticar antes do serviço. Algo passou por seu rosto. Aprovação? Interesse? Traga suas facas. Quero ver. Abri meu estojo. Eram facas boas, mas nada comparado ao que um chefe como ele usaria. Rafael pegou cada uma, testando o peso, o fio, a ergonomia. Estão cegas, declarou. Você não consegue trabalhar com isso. Eu sei, estava juntando dinheiro para mandar afiar. Ele foi até seu armário pessoal e voltou com uma pedra de amolar. Vou te ensinar. Preste atenção porque não vou repetir. Pelos próximos 30 minutos, Rafael me ensinou a afiar facas. Era diferente de qualquer aula que eu tinha tido. Não havia paciência didática, mas havia algo melhor, paixão genuína. Ele falava sobre ângulos e pressão como outros falariam de poesia. E eu ouvia fascinada, não apenas pelo conhecimento, mas pela forma como ele se transformava quando ensinava. As barreiras caíam, o homem duro dava lugar a alguém que realmente amava o que fazia. Tente, disse, me entregando uma faca e a pedra. Imitei seus movimentos. Não era perfeito, mas era melhor. Continue praticando. Facas bem cuidadas são extensão das suas mãos. Se não pode confiar nelas, não pode confiar em si mesma. Ah, obrigada, chefe. Ele assentiu, já voltando sua atenção para a preparação do dia. Mas antes de se afastar completamente, disse: Você tem potencial, Manuela. Só precisa parar de ter medo de si mesma. As palavras me acertaram em cheio, porque ele estava certo. Eu tinha medo. Medo de falhar, de não ser boa o suficiente, de sonhar grande demais. Mas talvez, só talvez, estar ali, naquela cozinha, com aquele chefe impossível, estava me forçando a enfrentar esses medos. E isso era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Capítulo 3. Fogo e gelo. O Basilique estava fechado às segundas. Era o único dia de descanso que tínhamos, e eu geralmente passava em casa, recuperando as forças, cuidando de tudo para facilitar a rotina do resto da semana. Mas naquela segunda-feira, recebi uma mensagem de Clarice. Chefe quer que você venha ao restaurante hoje.
14 horas. Vista roupas normais. Respondi com um emoji de confusão, mas ela apenas mandou: só apareça. Cheguei às 14 em ponto, vestindo jeans e uma blusa simples, completamente perdida sobre o que esperar. A porta dos fundos estava aberta. Entrei, encontrando a cozinha estranhamente silenciosa sem o caos usual. Rafael estava lá, sozinho, com ingredientes espalhados pela bancada principal. Ele usava calça jeans e uma camiseta preta, uma visão tão diferente do chefe de uniforme que eu quase não o reconheci. Ele ficava absurdamente bem de jeans. Pontual, comentou quando me viu. Ótimo. O que estamos fazendo aqui? Você vai cozinhar. Pisquei. Desculpa. Cozinhar. Do zero. Um prato completo. Você escolhe o que quer fazer. Ele gesticulou para os ingredientes. Tenho proteínas, legumes, ervas, use o que quiser. Meu coração começou a acelerar. É um teste? É uma oportunidade. Ele cruzou os braços, apoiando-se no balcão. Você sabe executar ordens. Quero ver se sabe criar. Se tem visão própria, ou se é apenas mais uma que segue receitas. Era um desafio, e vindo de Rafael, era também um voto de confiança. Respirei fundo e me aproximei da bancada, analisando os ingredientes. Filé mignon, legumes da estação, cogumelos, ervas frescas. Minha mente começou a trabalhar, conectando sabores, texturas, memórias. Quanto tempo tenho? O quanto precisar. Mas lembre-se, em um serviço real, você não tem luxo de tempo infinito. Comecei a trabalhar. Escolhi o filé, cogumelos shiitake, aspargos, batatas fingerling, um molho de vinho tinto com tomilho, purê de batata doce com manteiga de ervas. Rafael não disse nada enquanto eu trabalhava, mas sentia seu olhar em cada movimento. Era diferente de cozinhar durante o serviço. Não havia pressa, mas a pressão era maior. Isso era pessoal. Trabalhei por quase 2 horas. Selei o filé até ficar perfeito, rosado por dentro, crocante por fora. Saltei os cogumelos em manteiga com alho, assei os aspargos com azeite e limão, montei o prato com cuidado, cada elemento posicionado com intenção. Quando terminei, dei um passo atrás. Pronto! Rafael se aproximou, analisando o prato de todos os ângulos. Então pegou um garfo e provou. Cada elemento, separadamente. Então, juntos. O silêncio se estendeu, eu mal conseguia respirar. Finalmente, ele colocou o garfo de lado e olhou para mim. A proteína está perfeita. O molho tem profundidade, mas poderia ser reduzido um pouco mais. Os legumes estão bons, mas sem ousadia. Ele fez uma pausa. A apresentação está bonita, mas segura. Você está cozinhando com a cabeça, não com o coração. Minha garganta apertou. Não é ruim, Manuela. Na verdade, é muito bom. Mas bom não constrói estrelas Michelin. Ele se aproximou, os olhos fixos nos meus. Você tem técnica, tem disciplina. Mas onde está a paixão? Onde está você nesse prato? Eu não sei o que você quer dizer. Sim, sabe. Você só tem medo de mostrar. Ele pegou uma colher, serviu um pouco do molho e ofereceu para mim. Prove. Provei. Estava bom, realmente bom. Agora feche os olhos, ordenou Rafael. E me diga, o que você sente? Fechei os olhos, deixando o sabor se desenvolver. É reconfortante. Lembra almoços de domingo. Tem algo familiar. Exatamente. Você está cozinhando o que conhece, o que é seguro. Mas cozinha de verdade, arte de verdade, vem de arriscar, de colocar algo de si que talvez assuste. Abri os olhos. Ele estava tão perto que podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, a forma como sua mandíbula se tensionava. E você? Desafiei, a voz saindo mais baixa que pretendia. Você coloca algo de si na sua comida? Algo escurreceu em seu olhar. Tudo. Eu coloco tudo. A intensidade entre nós era quase palpável. O ar ficou pesado, carregado de algo não dito. Rafael deu um passo para trás, quebrando o momento. Limpe aqui, depois quero que você refaça o prato. Mas dessa vez, cozinhe algo que signifique alguma coisa para você. Não para impressionar, para expressar. Agora? Agora.
Levei mais 1 hora. Dessa vez, deixei a técnica guiar, mas não dominar. Fiz um risoto de açafrão com camarões, inspirado em uma viagem que fiz com minha avó para o litoral quando criança. Adicionei limão siciliano e pimenta rosa, coisas que não eram tradicionais, mas que me lembravam dela. Quando coloquei o prato na frente de Rafael, meu coração estava na garganta. Ele provou, 1 garfada, 2, fechou os olhos, processando. Conte-me sobre esse prato. E eu contei, sobre minha avó, sobre aquele verão mágico, sobre como o cheiro de açafrão sempre me levava de volta. Quando terminei, Rafael estava me olhando de um jeito que fez meu estômago se apertar. Isso, disse ele, tocando o prato. Isso é o que eu queria ver. Tem alma, tem história, tem você. Sorri, sentindo as lágrimas ameaçarem, não de tristeza, mas de puro alívio. Obrigada. Não me agradeça, você fez o trabalho. Mas agora você sabe. Toda vez que cozinhar, pergunte-se: estou só seguindo passos ou estou criando algo que importa? Vou lembrar. Trabalhamos lado a lado lavando a louça. Era estranhamente doméstico, quase íntimo. Nossos braços se tocavam ocasionalmente, e cada toque enviava pequenas descargas elétricas pela minha pele. Por que você faz isso? Perguntei de repente. Lavar louça? Alguém tem que fazer. Não, me ensinar, me desafiar. Você poderia apenas não se importar? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos parando na água da pia. Porque eu vejo algo em você, disse finalmente, sem me olhar. Vejo fome, determinação, a mesma coisa que eu tinha quando comecei. E por quê? Porque é raro encontrar alguém que realmente se importa, que não está aqui só por um salário ou uma linha no currículo. E você? Por que você faz isso? Cozinhar, encenar, todo esse... Gesticulou vagamente. Rafael finalmente me olhou. Porque é a única coisa que faz sentido. Quando tudo na minha vida estava desmoronando, a cozinha era onde eu conseguia ter controle, onde podia criar beleza, uma pausa. É a única linguagem que eu realmente falo. Havia tanta vulnerabilidade naquelas palavras que meu coração doeu. Eu entendo, sussurrei. Eu sei, é por isso que você está aqui. Ficamos ali, molhados de água da pia, olhando um para o outro, e algo mudou. Uma linha invisível tinha sido cruzada. Não éramos mais apenas chefe e ajudante. Éramos duas pessoas que se reconheciam, duas almas igualmente obcecadas, igualmente perdidas, encontrando um reflexo uma na outra. E isso era, ao mesmo tempo, reconfortante e aterrorizante. Capítulo 4. Prova de sal. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível. Rafael ainda era exigente, ainda gritava quando algo saía errado, mas havia momentos, pequenos, quase imperceptíveis, onde a dureza cedia. Uma aprovação silenciosa quando eu terminava uma preparação perfeitamente. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Sua mão roçando a minha quando passávamos ingredientes. E eu estava perdida. Completamente, irremediavelmente perdida e confusa. Porque não era apenas admiração profissional. Era a forma como meu coração acelerava quando ele entrava na cozinha. Como me pegava procurando desculpas para ficar mais perto. Como sonhava com o dia em que ele tinha guiado minha mão, com o calor de seu corpo próximo ao meu. Era perigoso, era idiota, era inevitável. Numa quinta-feira à noite, o restaurante estava particularmente cheio. Um grupo de críticos gastronômicos tinha feito reserva e a tensão na cozinha era palpável. Rafael estava ainda mais focado que o normal, seus movimentos precisos como lâminas. Manu, molho para a mesa 7. Peguei a tigela e levei até ele. No mesmo momento, outro ajudante esbarrou em mim. O molho voou, derramando por toda a bancada, sujando ingredientes já preparados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou para a bagunça, então para mim. Vi a raiva subir em seus olhos, a mandíbula tensionando. Fora, disse, a voz baixa, mas mortal. Agora. Chefe, foi um acidente. Eu disse fora. A cozinha inteira congelou. Senti as lágrimas queimarem, mas não ia chorar, não na frente de todos. Tirei o avental e saí, minhas pernas tremendo. Fui pro beco atrás do restaurante, finalmente deixando as lágrimas caírem. Não era justo, não tinha sido a minha culpa.
Mas claro que Eli tinha colocado a culpa em mim. Claro que eu era a mais fácil de atacar. Idiota, pensei comigo mesma, me xingando. Idiota por achar que você era diferente para ele, que ele via você como algo além de mais uma funcionária descartável. A porta se abriu atrás de mim. Não precisei olhar para saber quem era. Vá embora, disse, limpando agressivamente as lágrimas. Não posso, preciso que você volte. Para você gritar mais comigo? Não, obrigada. Ouvi Rafael suspirar, passos se aproximando. Eu não devia ter gritado. Virei incrédula. Você está se desculpando? Ele passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Estava estressado, tinha críticos importantes lá dentro, e reagi mal. Ele olhou para mim e havia algo próximo a arrependimento em seus olhos. Não foi sua culpa, eu sei disso. Então, por que gritou comigo? Porque você estava ali, e porque é mais fácil explodir com você do que com outros. Como isso é melhor? Por que cheguei agora? Não é melhor. Ele se aproximou. Mas é a verdade. Você me tira do eixo, Manuela. E eu não sei lidar com isso. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, aqueles olhos escuros presos nos meus. Volte, disse finalmente, evitando a pergunta. Por favor, preciso de você lá dentro. Preciso de você. As palavras ecoaram. Não era muito, mas vindo de Rafael era quase uma declaração. Tudo bem, vou voltar, concordei, minha voz mais suave. O alívio em seu rosto foi inegável. Mas, só para não deixar ninguém na mão agora, não volto amanhã. Seu alívio perdeu espaço e uma máscara séria cobriu seu rosto. Voltamos juntos. A cozinha ainda estava no caos do serviço, mas algumas pessoas olharam quando entramos. Rafael bateu palmas, atraindo a atenção. O que aconteceu foi minha culpa, não dela. Todos vocês, voltem ao trabalho. E você, ele olhou para o ajudante que tinha me empurrado, cuidado da próxima vez. Então ele me olhou. Manu, comigo. Preciso de um novo molho em 5 minutos. E voltamos ao trabalho. Mas algo tinha mudado. Na forma como ele falava comigo. Na forma como nossos olhos se encontravam. Quando o serviço terminou, passava da meia-noite. Eu estava exausta, mas também estranhamente energizada. Rafael me pediu para ficar enquanto ele fazia a inspeção final da cozinha. Você foi bem hoje, disse, enquanto verificávamos as estações. Depois da situação, manteve a cabeça no lugar. Aprendi com o melhor. Ele quase sorriu. Não me dê tanto crédito. Trabalhamos em silêncio por mais alguns minutos. Então, quando eu estava guardando as últimas panelas, Rafael falou. Ela me deixou porque eu escolhi a cozinha. Parei, virando para encará-lo. Rafael estava encostado na bancada, os braços cruzados, olhar distante. Minha ex-noiva continuou. Estava cansada de sempre vir em segundo lugar, de jantar sozinha porque eu estava trabalhando, de passar férias sem mim. Ela disse que eu amava mais esse lugar do que amava ela. Ele fez uma pausa. E ela tinha razão. Rafael... Não, deixa eu terminar. Ele olhou para mim. Eu me tornei isso, esse chefe impossível que todo mundo tem medo, porque era mais fácil do que admitir que talvez eu não seja capaz de amar nada além da cozinha, que talvez eu seja quebrado. Meu coração doeu. Você não é quebrado, você é apaixonado. Há diferença. É? É. Me aproximei, devagar. Paixão não é defeito, é dádiva. Algumas pessoas só não entendem a intensidade que isso requer. Ele me observou, e havia tanta vulnerabilidade naquele olhar que me desarmou completamente. E você? Você entende? Eu vivo isso também. Sorri tristemente. Terminei um relacionamento de 3 anos porque ele queria que eu desistisse de ser chefe. Disse que era obsessão doentia, que comida era só comida. Comida nunca é só comida. Exatamente. Ficamos ali, a poucos centímetros de distância, o peso de tudo que não estávamos dizendo pairando entre nós. Manuela, disse Rafael, a voz rouca. Eu não deveria o quê? Ele estendeu a mão, os dedos roçando minha bochecha, em um toque tão leve que poderia ser imaginação. Não deveria querer você do jeito que quero. Meu coração parou, então disparou. O que você me quer? De todas as formas erradas, de todas as formas que vão complicar tudo. É? Quando eu sou seu chefe? Quando posso arruinar sua carreira apenas por ser egoísta? E se eu disser que não me importo?
Ele fechou os olhos, negando. Deveria se importar. Um de nós precisa ser sensata. Rafael. Mas ele já estava se afastando, colocando distância segura entre nós. Vai para casa, Manu. É tarde. Queria protestar. Queria fechar a distância que ele tinha criado. Mas vi a luta em seus olhos, o esforço que estava fazendo para se controlar depois de uma declaração como a que fez. Tudo bem. Peguei minhas coisas. Boa noite, chefe. Boa noite. Saí, mas olhei para trás antes de fechar a porta. Rafael estava parado exatamente onde eu deixei, a cabeça baixa, as mãos apoiadas na bancada como se precisasse do suporte. E soube, com absoluta certeza, que isso, o que quer que fosse isso, estava longe de terminar. Capítulo 5. Ponto de fusão. Os dias seguintes foram uma forma de tortura sutil. Rafael mantinha distância profissional rigorosa, mas havia momentos onde as barreiras rachavam. Um olhar que durava tempo demais. Sua mão nas minhas costas ao passar em um corredor estreito. A forma como ele dizia meu nome, como se cada sílaba fosse algo precioso. A tensão era insuportável. Clarice notou, obviamente. Vocês dois precisam de um quarto ou de um ringue de boxe? Comentou durante uma pausa. Do que você está falando? Por favor, a tensão sexual entre você e o chefe é tão óbvia que está afetando o molho bearnese. Ela riu da minha expressão chocada. Relaxa, ninguém mais percebeu ainda, mas eu conheço o Rafael há anos e nunca o vi olhar para alguém do jeito que olha para você. Não há nada acontecendo. Ainda. Ela me deu um tapinha no ombro. Só tenha cuidado, ok? Ele é um bom homem, mas também é complicado. E isso pode ficar difícil. Eu sabia que ela tinha razão, mas não conseguia parar. No sábado tivemos um jantar privado. Um empresário tinha alugado o restaurante inteiro para impressionar investidores, e Rafael decidiu fazer um menu degustação de 8 pratos. Era ambicioso, era estressante, era perfeito. Trabalhamos por 12 horas seguidas, criando cada prato com precisão obsessiva. Rafael estava em seu elemento, comandando, criando, ajustando cada detalhe até ficar perfeito. E eu estava ao seu lado em cada passo. Quando o jantar finalmente terminou, às 2 da manhã, recebemos uma ovação dos clientes. Rafael agradeceu educadamente, mas viu o orgulho em seus olhos. Na cozinha, ele levantou uma taça de vinho que alguém tinha entregado. Por uma noite perfeita e pela melhor equipe. Todos brindaram, mas quando Rafael olhou para mim, acrescentou baixinho: especialmente você. A equipe foi embora aos poucos. Clarice me deu um olhar significativo antes de sair, deixando apenas Rafael e eu. Deixa, disse ele quando comecei a limpar. Fazemos amanhã. Estou cansado demais. Você? Admitindo cansaço? Isso é novo. Ele riu, um som raro e bonito. Até eu tenho limites, às vezes. Sentamos na área de refeições, ainda vestindo nossos uniformes sujos, compartilhando o resto do vinho. A iluminação estava baixa, apenas algumas luzes de emergência, criando sombras suaves. Você foi incrível hoje, disse Rafael. Não como ajudante, como chefe. Você pensou 3 passos à frente, ajustou sem que eu pedisse, foi perfeito. Aprendi com você. Não, isso é seu talento, sua intuição. Ele girou o vinho na taça. Você devia estar se dando créditos e pensar em abrir seu próprio lugar, não ficar presa aqui sendo minha sous-chefe eventual. Não me sinto presa. Não? Não. Olhei para ele. Me sinto exatamente onde deveria estar. O ar mudou, ficou mais pesado, carregado. Manuela, disse Rafael, a voz baixa, quase um aviso. Não diga coisas assim, porque torna mais difícil manter distância. E se eu não quiser que você mantenha distância? Ele colocou a taça de lado, virando o corpo completamente para mim. Você sabe o quanto isso é complicado. Eu sou seu chefe. Isso pode arruinar tudo que você construiu aqui. Ou pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. Você não pode saber disso, rebateu. Nem você. Ficamos ali, olhando um para o outro,
todo o peso de semanas de tensão não resolvida entre nós. Então, eu fiz. Me inclinei para frente e o beijei. Por um segundo, Rafael congelou. Então, como se algo dentro dele se quebrasse, ele retribuiu. Suas mãos vieram para meu rosto, puxando-me mais perto, o beijo mudando de hesitante para desesperado em um segundo. Era tudo o que eu tinha imaginado e mais. Havia fome ali, semanas de desejo reprimido, mas também ternura. A forma como seus dedos deslizavam pelo meu cabelo, como ele me beijava como se eu fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Merda, murmurou Rafael, a testa encostada na minha. Nós não devíamos. Manu, isso muda tudo. Ele se afastou, passando as mãos pelo rosto. Não posso ser seu chefe e isso, não é justo com você, não é justo com a equipe. Então, o que você quer fazer? Rafael olhou para mim e vi a luta acontecendo dentro dele. Responsabilidade contra desejo, dever contra vontade. Não sei, admitiu, mas sei que não consigo pensar em você. Que todas as noites eu fico acordado imaginando como seria isso. E que beijar você foi ao mesmo tempo a melhor e pior ideia. Por que pior? Porque agora eu sei e não sei como voltar atrás. Me aproximei, pegando sua mão. Então, não volte. Vamos para frente, devagar se precisar, mas para frente. Ele entrelaçou nossos dedos, olhando para nossas mãos unidas. Se fizermos isso, tem que ser discreto. Não posso ter a equipe achando que há favoritismo. E você tem que prometer que vai me dizer se isso afetar seu trabalho ou seu crescimento. Prometo. E se não funcionar, se ficar complicado demais? Enfrentaremos quando chegar lá. Rafael puxou-me para seus braços, abraçando-me apertado. Você me assusta, Manuela, confessou. Bom, você me assusta também. Ficamos assim por longos minutos, apenas existindo no abraço. Então ele se afastou, os olhos nos meus. Vai para casa, antes que eu faça algo realmente imprudente. Como que? Ele riu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Como te convencer a ficar a noite inteira? Meu coração saltou. Não faremos isso hoje. Ele beijou minha testa com carinho. Deixa eu te levar para jantar, um lugar onde você não trabalha, onde podemos ser só nós. Um encontro. Um encontro. Sorri, sentindo borboletas no estômago como uma adolescente. Quando? Segunda, nosso dia de folga. Ele pegou seu celular. Me passa seu número. De verdade, não o profissional. Passamos números e a intimidade daquele gesto simples me aqueceu por dentro. Segunda, então. Segunda. Saí flutuando e quando olhei para trás, Rafael ainda estava ali, me olhando com aquela expressão que fazia meu coração disparar. Isso era loucura, mas era a melhor loucura em que já tinha me metido. Capítulo 6. Tempero de promessa. Domingo passou em um borrão ansioso. Não conseguia parar de pensar em segunda-feira, no encontro, em como tudo tinha mudado com um beijo. Júlia apareceu no meu apartamento com vinho e curiosidade. Conta tudo. E não me venha com não há nada para contar, porque você está com aquela cara. Que cara? Cara de quem foi beijada por um chefe gostoso e agora está tendo uma crise existencial. Ri, me jogando no sofá. Como você sabe essas coisas? Porque te conheço. Então, ele beijou você? Eu beijei ele. Manu! Contei tudo. O jantar, a atenção, o beijo, a conversa depois. Júlia ouvia com os olhos arregalados, alternando entre empolgação e preocupação. Ok, isso é incrível e aterrorizante ao mesmo tempo, disse ela quando terminei. Ele é seu chefe, Manu. Você tem certeza que isso não vai explodir na sua cara? Não, mas também não consigo parar. Ju, quando ele me olha é como se finalmente alguém me visse, de verdade. Não apenas a chefe, mas eu. Ela segurou minha mão. Só promete que vai ter cuidado, profissionalmente e emocionalmente, porque homens quebrados podem fazer muita merda sem querer, ainda mais quando tem poder. Ele não é quebrado, só quieto. Mesma coisa, às vezes.
Mas eu escolhi acreditar. Acreditar que isso podia funcionar. Que não éramos apenas dois profissionais complicados, mas duas pessoas que tinham encontrado algo real no lugar mais improvável. Segunda-feira chegou finalmente. Rafael tinha me mandado mensagem de manhã. Passo aí às 20 horas. Vista algo confortável. Passei 3 horas decidindo o que era confortável, mas também impressionante. Acabei em um vestido simples de verão, o cabelo solto, maquiagem leve. Quando a campainha tocou, meu coração estava na garganta. Rafael estava na porta vestindo calça jeans escura e uma camisa cinza, as mangas dobradas nos antebraços. Ele ficava ridiculamente bem fora do ambiente da cozinha. Oi, disse ele, e havia algo tímido em seu sorriso que me desarmou. Oi. Ele me olhou de cima a baixo, devagar. Você está linda. Obrigada. Você também. Fomos no carro dele, uma conversa leve sobre nada e tudo. Era estranho vê-lo assim, relaxado, sem o peso de comandar uma cozinha. Ele me levou a um pequeno restaurante japonês escondido em uma rua residencial. Não era sofisticado, mas tinha um charme autêntico. Melhor yakisoba de São Paulo, explicou Rafael enquanto entrávamos. E ninguém do Basilique sabe desse lugar. Podemos ser anônimos. Sentamos em uma mesa no canto. Um senhor japonês idoso nos cumprimentou calorosamente, claramente conhecendo Rafael. Takeshi-san, essa é Manuela. O senhor sorriu largo. Ah, a garota especial! Finalmente! Rafael ficou vermelho e eu reprimi uma risada. Você falou de mim? Ele vem aqui há anos, respondeu Takeshi-san por ele. Sempre sozinho. Mas no último mês começou a falar de uma chefe nova, uma que tinha fogo nos olhos. Ele deu uma piscadela. Eu sabia que era especial. Takeshi-san, a comida, tentou Rafael claramente constrangido. O senhor riu e foi buscar nossos pedidos. Fogo nos olhos? Repeti, sorrindo. Rafael deu de ombros, mas estava sorrindo também. Era verdade. Desde o primeiro dia você tinha essa intensidade, como se estivesse provando algo, para você mesma, para mim, para o mundo. E isso te atraiu? Me assustou e me fascinou. Ele pegou minha mão sobre a mesa. Ainda me fascina. A comida chegou e era realmente incrível. Conversamos sobre tudo: infância, sonhos, fracassos, a jornada tortuosa que nos trouxe até ali. Rafael se abriu de uma forma que nunca tinha visto. Falou sobre os pais que trabalhavam demais, sobre como descobriu a cozinha como refúgio, sobre o medo constante de não ser bom o suficiente. É por isso que você é tão duro? Perguntei. Porque tem medo de falhar? Sim. E porque, se eu não exigir perfeição, quem vai? Ele suspirou. Mas reconheço que às vezes exagero, que machuco pessoas sem querer, como machuquei você. Você também me ensinou, me desafiou, me fez melhor. Não justifica. Não, mas também não cancela o resto. Depois do jantar, caminhamos por um parque próximo. A noite estava agradável e Rafael mantinha minha mão na dele. Esse simples gesto parecendo ao mesmo tempo natural e surpreendente. Obrigado, disse ele de repente. Por quê? Por me fazer querer tentar de novo. Ele parou, virando para me encarar. Depois que meu relacionamento terminou, jurei que nunca mais, que não valia a dor, a complicação. Mas você me faz esquecer todos esses votos. Fiquei nas pontas dos pés e segurei seu rosto entre minhas mãos. Eu também estava fugindo, de sentir, de confiar. Mas com você não consigo fugir, mesmo quando deveria. Ele me beijou ali, sob as árvores do parque, lento e profundo. Era diferente do primeiro beijo. Não havia desespero, mas promessa. A promessa de que estávamos escolhendo isso, escolhendo um ao outro, apesar de todos os riscos. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Vem para minha casa. Meu coração pulou. Tem certeza? Não, mas quero mesmo assim. Só para conversarmos mais. Para não termos que terminar a noite ainda. Vamos. O apartamento de Rafael era surpreendentemente aconchegante. Esperava algo minimalista e frio, mas era cheio de livros, fotos, uma cozinha claramente bem usada. Você cozinha em casa também? Perguntei, observando os ingredientes organizados. Sempre.
É diferente, sem pressão, sem críticos, só eu e a comida. Ele abriu uma garrafa de vinho. Quer que eu faça algo para você? Agora? Por que não? Observei Rafael cozinhar. Era hipnotizante. A forma como seus dedos se moviam, a concentração em seu rosto. Ele fez algo simples, uma brusqueta com tomate e manjericão, mas preparado com tanto cuidado que parecia arte. Prove, disse, oferecendo. Mordi. Explodiu o sabor em minha boca. Meu Deus! Ele sorriu. Aquele sorriso geminino que transformava seu rosto. Viu? Comida feita com amor sempre tem gosto melhor. Com amor, é? Com carinho, então. Mas seus olhos diziam que havia mais naquela palavra do que ele estava admitindo. Ficamos no sofá, conversando até tarde. Em algum momento, acabei aninhada contra ele, a cabeça em seu peito, ouvindo seu coração bater. Fica, murmurou Rafael contra meu cabelo. Só para dormir. Quero acordar com você aqui. Ok. Ele me emprestou uma camiseta e dormimos juntos em sua casa, abraçados. Não houve sexo, não houve pressão. Apenas a intimidade de dois corpos encontrando conforto um no outro. E quando acordei na manhã seguinte, com a luz entrando pela janela e Rafael ainda dormindo ao meu lado, o rosto relaxado e bonito, soube que estava perdida. Completamente, irrevogavelmente perdida. Porque isso não era mais atração, não era mais fascínio profissional. Eu estava me apaixonando. E não havia receita que pudesse salvar meu coração agora. Capítulo 7. Equilibrando os sabores. Manter um relacionamento secreto em uma cozinha profissional era quase impossível. Tentávamos ser discretos. Nada de olhares óbvios, toques desnecessários, favorecimentos. Mas havia momentos onde era difícil manter a fachada. Como quando Rafael provava algo que eu fazia e seus olhos se iluminavam de orgulho. Ou quando ele corrigia minha postura, as mãos ficando um segundo a mais em meus ombros. Ou quando terminávamos o serviço e ele encontrava desculpas para que eu ficasse até mais tarde. Clarice sabia, obviamente, mas mantinha nosso segredo. Vocês são fofos, comentou uma noite, quando Rafael tinha saído para atender um fornecedor. De um jeito workaholic e intenso, mas fofos. Somos muito óbvios? Para mim, sim. Para os outros, ainda não. Ela me olhou seriamente. Mas, eventualmente, vão descobrir, e vai ser complicado. Vale a pena? A complicação? Olhei para onde Rafael tinha ido, sentindo meu coração apertar. Vale. 3 semanas depois que começamos, Rafael chegou na cozinha com uma proposta. Preciso de alguém para ir comigo em um evento beneficente, jantar de gala, muitos chefes importantes. Ele olhou para mim. Quero que seja você. Como sua? Como minha sous-chefe, oficialmente. Ele sorriu levemente. É hora de te promover, Manu. Você mais que merece. Meu coração saltou. Sério? Você acha que eu promoveria alguém só porque estou saindo com ela? Ele ficou sério. Você é talentosa, trabalhou duro. Essa promoção é puramente profissional. Mas isso não vai levantar suspeitas? Talvez. Mas honestamente, não me importo mais. Você merece essa posição, e eu não vou segurar sua carreira por causa do que temos. Clarice, que ouvia tudo próxima, tossiu alto. Até que enfim, ela está pronta há semanas. Rafael revirou os olhos, mas estava sorrindo. Então, aceita? Claro que aceito. O evento era em um hotel 5 estrelas. Eu estava nervosa, vestindo um vestido preto elegante que Júlia tinha me emprestado, o cabelo preso em um coque sofisticado. Rafael apareceu de terno e meu coração quase parou. Ele ficava absurdamente bem formal. Linda, disse, os olhos percorrendo meu corpo de uma forma que fez minha pele esquentar. Você também. Fomos juntos e pela primeira vez éramos públicos. Não como casal, isso ainda era privado, mas como parceiros profissionais. Rafael me apresentava como sua sous-chefe com orgulho genuíno, e eu tentava não desmaiar ao conhecer chefes que admirava há anos. Durante o jantar, sentamos lado a lado. Sob a mesa, Rafael entrelaçou sua mão na minha, fora da vista. Era arriscado, mas também perfeito. Está se divertindo? Perguntou baixinho. Estou aterrorizada e empolgada ao mesmo tempo. Bem-vinda ao clube.
Conheci outros chefes, ouvi histórias, aprendi coisas novas. E, o tempo todo, Rafael estava ali, uma presença constante e reconfortante. Quando o evento terminou e voltamos ao carro, eu estava exausta, mas feliz. Obrigada, disse, por me trazer, por acreditar em mim. Não precisa agradecer, você fez isso sozinha. Ele segurou minha mão, beijando meus dedos. Estou orgulhoso de você, profissional e pessoalmente. Rafael, e sei que mantemos isso privado, mas uma hora vou querer gritar para o mundo que você é minha, só para constar. Ri, o coração transbordando. Uma hora eu vou deixar. Mas, é claro, nem tudo eram flores. Uma semana depois, um novo ajudante começou. Lucas, 23 anos, recém-formado, claramente talentoso e claramente interessado em mim. Não era sutil. Oferecia ajuda constantemente, fazia elogios, arranjava desculpas para ficar perto. E Rafael? Rafael não estava lidando bem. Ele está cruzando limites, resmungou uma noite, depois que Lucas tinha acidentalmente esbarrado em mim pela terceira vez. Ele é só amigável. Amigável, né? Rafael passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ele está flertando com você, descaradamente. E o que você quer que eu faça? Usar uma placa dizendo estou com meu chefe? Não, quero... desculpa, eu sei que não posso ser possessivo, mas ver outro cara flertando com você e não poder fazer nada é... É o que concordamos, privacidade. Lembrei. Eu sei, mas não torna mais fácil. Segurei seu rosto. Ei, eu escolhi você, só você. Lucas pode flertar o quanto quiser, não muda nada. Ele beijou minha palma, concordando. Mas a situação com Lucas trouxe à tona algo que vínhamos evitando. Eventualmente, teríamos que tornar isso público. E quando fizéssemos, haveria consequências. A bomba explodiu de forma inesperada. Estávamos na despensa, verificando estoque, quando Rafael me puxou para um beijo rápido. Não vimos Lucas passar, não vimos ele pausar, ver e continuar seu dia. 2 dias depois, rumores começaram. Sussurros na cozinha, olhares furtivos. Clarice me puxou de lado. Lucas contou para alguns que viu vocês dois se beijando. Meu estômago afundou. Merda. Ainda não chegou no gerente, mas vai chegar. Vocês precisam se adiantar. Contei para Rafael naquela noite. Vi a raiva passar por seu rosto, então resignação. Eu lido com isso, disse. Vou falar com o gerente amanhã, oficializar. É melhor eles ouvirem de mim. E se te demitirem? Sou dono do restaurante, Manu. Tecnicamente, sou meu próprio chefe. Ele sorriu sem humor. Mas sim, pode ser complicado. Para você, especialmente. Podemos lidar com isso. Você tem certeza? Porque uma vez que for público, não há volta. As pessoas vão julgar, vão dizer que sua promoção foi porque somos um casal. Vão questionar cada decisão que eu tomar envolvendo você. Deixa que questionem. Eu sei da verdade. Você sabe. É o que importa. Ele me puxou para um abraço. Como fui ter sorte de te encontrar? Acho que a sorte foi minha. E pela primeira vez em semanas, não senti medo, apenas certeza de que isso, nós, valia qualquer complicação. Capítulo 8. Mise en place final. A reunião com o gerente foi tensa, mas produtiva. Rafael foi direto. Estávamos em um relacionamento. Tinha começado depois da minha contratação e ele queria garantir que não houvesse conflito de interesses. O gerente, um homem prático na casa dos 50, suspirou. Vocês entendem a posição difícil que isso me coloca? Entendemos, respondeu Rafael. Por isso estou propondo que Manuela responda diretamente a Clarice de agora em diante. Nada relacionado a promoções, salário ou avaliações passa por mim. Tudo vai ser documentado, transparente. E a equipe, como vão reagir? Alguns vão ter problema, mas Manuela ganhou seu lugar aqui. Qualquer um que trabalhe com ela sabe disso. Eu falei também, explicando meu compromisso profissional, que nunca esperaria tratamento especial. No final, o gerente concordou, mas com condições claras. Documentação rigorosa, nenhum favoritismo visível ou demonstração de afeto, e se houvesse qualquer problema, teríamos que reconsiderar. Saímos da reunião exaustos, mas aliviados. Pronto, disse Rafael, agora é oficial.
Somos um casal que trabalha junto e não nos importamos com quem sabe. Assustador. Completamente, mas também libertador. A reação da equipe foi mista. Clarice estava feliz, obviamente. Alguns ajudantes mais novos não se importaram, mas houve resistência. Lucas, especialmente, ficou frio comigo. Havia murmúrios sobre favoritismo, sobre como minha promoção agora fazia sentido. Doeu, mas Rafael tinha razão. Quem trabalhava diretamente comigo sabia a verdade. Ignora, aconselhou Clarice. Você prova seu valor todo dia. Eventualmente, eles vão ter que reconhecer. E lentamente foi o que aconteceu. Trabalhei mais duro que nunca. Chegava mais cedo, saía mais tarde, estava sempre disponível. Não porque precisava provar algo, mas porque amava o que fazia. E as pessoas notaram. Um mês depois, até Lucas veio falar comigo. Olha, eu queria me desculpar. Fui um idiota. Estava com raiva porque gostava de você e você escolheu ele. Mas te vejo trabalhando e você é realmente boa. A promoção foi merecida. Obrigada, Lucas. Estava me sentindo mais leve por conseguir provar que era uma boa profissional, mesmo que alguns ainda duvidassem. 6 meses depois de começarmos a namorar, Rafael fez uma proposta inesperada. Estávamos em seu apartamento, cozinhando juntos em um raro domingo livre. Música jazz tocava baixinho e havia algo reconfortante naquela rotina doméstica. Ele no fogão, eu cortando legumes, trabalhando em sincronia perfeita. Tenho pensado em algo, disse ele, sem tirar os olhos do molho que preparava. O quê? Em abrir um segundo restaurante, menor, mais experimental, um lugar onde possamos realmente criar, sem a pressão das estrelas Michelin. Meu coração acelerou. Sério? Sério. Ele finalmente me olhou. E quero que você seja minha sócia, meio a meio. Suas ideias, seu nome na porta também. Quase deixei a faca cair. Rafael, eu não tenho dinheiro para investir. Não precisa. Você investe com talento, trabalho, criatividade. Ele se aproximou, limpando as mãos em um pano. Nesses meses, percebi algo. Você não me complementa apenas na vida pessoal. Na cozinha, somos melhores juntos. Eu tenho técnica e disciplina. Você tem ousadia e alma. Juntos poderíamos criar algo incrível. Lágrimas queimaram meus olhos. Você tem certeza? Isso é enorme. Absoluta. Ele segurou meu rosto. Confio em você, como chefe, como parceira, como a pessoa que me faz querer ser melhor todos os dias. Sim, sussurrei. Sim, 1000 vezes sim. Ele me beijou, profundo e cheio de promessa. E ali, naquela cozinha que cheirava alho e vinho, selamos mais que uma parceria profissional. Selamos um futuro juntos. Os meses seguintes foram uma loucura de planejamento. Procuramos locação, desenvolvemos conceito, criamos menu. Era exaustivo, mas também emocionante. O restaurante, que decidimos chamar Fogo e Alma, seria focado em comida brasileira contemporânea. Pegávamos receitas tradicionais e as reimaginávamos, honrando as raízes, mas adicionando técnica moderna. Era tudo o que eu sempre sonhei fazer. E fazer ao lado de Rafael tornava tudo ainda mais especial. Claro, trabalhar e namorar ao mesmo tempo tinha seus desafios. Brigávamos sobre conceitos, discordávamos sobre pratos, nos frustrávamos quando a visão um do outro não alinhava. Mas aprendemos. Aprendemos a ouvir, a ceder, a encontrar meio termo. E no processo, nos tornamos não apenas parceiros melhores, mas um casal mais forte. Você é impossível às vezes, disse Rafael após uma discussão particularmente acalorada. Você também, cruzei os braços. Mas é por isso que funciona. Nenhum de nós aceita mediocridade. Ele sorriu, me puxando para um abraço. Verdade, beijou meu topo da cabeça. Desculpa por ser teimoso. Desculpa por ser cabeça dura. Vocês dois são ridículos, comentou Clarice, que assistia tudo do outro lado da cozinha do Basilic. Mas também são perfeitos um para o outro, de um jeito maluco e workaholic, mas perfeitos. A inauguração do Fogo e Alma foi marcada para uma sexta-feira de outono. Convidamos críticos, amigos, família. Eu estava aterrorizada e empolgada em proporções iguais.
Na noite anterior, não consegui dormir. Rafael percebeu, me abraçando por trás na cama. Tá com medo? Murmurou contra meu pescoço. Aterrorizada. E se ninguém gostar? E se for um desastre? Não vai ser, mas mesmo que seja, estaremos juntos. Ele me virou para encará-lo. E isso é tudo que importa. Não o sucesso, não as críticas, nós. Quando você ficou tão sábio? Desde que conheci uma chefe teimosa que me fez lembrar por que comecei tudo isso. Ele beijou minha testa, meu nariz, meus lábios. Você me salvou, Manu, de mim mesmo, da amargura, da solidão. Me fez acreditar de novo. Você fez o mesmo por mim. Fizemos amor naquela noite, não com a urgência desesperada do início, mas com a ternura de quem se conhecia profundamente. Cada toque era uma promessa, cada beijo uma declaração silenciosa. E quando adormeci em seus braços, não sentia mais medo, apenas certeza. A inauguração foi um sucesso absoluto. Cada prato saiu perfeito, os críticos amaram, as pessoas riam, comiam, claramente apreciando não apenas a comida, mas a experiência completa. Em um momento de pausa, Rafael me puxou para a cozinha silenciosa. Havíamos contratado uma equipe pequena, mas competente para nos ajudar. Vem cá, disse, levando-me para um canto tranquilo. O que foi? Aconteceu algo? Não, é que ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Eu ia esperar o momento perfeito, mas percebi que não há momento perfeito. Só há nós e o agora, e o quanto eu te amo. Isso tudo já torna o momento perfeito. Meu coração parou. Rafael? Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado, uma banda de ouro com uma pequena safira. Não é tradicional, mas você também não. Ele sorriu nervoso. Manuela Andrade, você me fez acreditar em segundas chances. Me fez querer construir não apenas restaurantes, mas uma vida, uma família. Ele pegou minha mão. Quer casar comigo. Quer ser minha parceira em tudo, para sempre. As lágrimas escorriam livremente agora. Sim, 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 sim. Ele colocou o anel em meu dedo e nos beijamos ali, na cozinha do nosso restaurante, enquanto lá fora nossa inauguração acontecia. Eu te amo, sussurrei contra seus lábios. Eu te amo mais. Impossível. Clarice encontrou a gente alguns minutos depois, beijando como adolescentes. Vocês dois precisam. Ela parou ao ver o anel. Vocês ficaram noivos? Agora? Confirmou Rafael, sorrindo largamente. Vocês são impossíveis, mas ela estava chorando de felicidade. Parabéns, pombinhos. Voltamos para a festa, e quando Rafael anunciou nosso noivado, a ovação foi ensurdecedora. Minha mãe, que tinha vindo de longe para a inauguração, chorou. Os amigos brindaram, e eu olhei para tudo aquilo, o restaurante, as pessoas, Rafael ao meu lado, e soube que tinha encontrado meu lugar. Não apenas na cozinha, mas na vida. 1 ano depois. O despertador tocou às 5 da manhã. Gemi, procurando desligá-lo, mas um braço forte me puxou de volta para o colchão. 5 minutos, murmurou Rafael, o rosto enterrado em meu pescoço. Temos serviço. 5 minutos. Ri, me virando em seus braços. Mesmo depois de 2 anos juntos, casados há 6 meses, ainda me surpreendia a acordar ao lado dele. O chefe impossível que tinha roubado meu coração com molhos perfeitos e olhares intensos. Bom dia, marido. Bom dia, esposa. Ele beijou meu ombro. Ainda não me acostumei com essa palavra. Esposa? Minha esposa. Ele sorriu contra minha pele. Minha parceira, minha chefe favorita. Eu sou a única chefe que você ama? Exatamente. Rimos da brincadeira. Levantamos finalmente depois de enrolar uns minutos, iniciando nossa rotina matinal. Café juntos, banho, às vezes compartilhado quando tínhamos tempo, uniforme impecável. Era quase coreografado, de tão praticado. O Fogo e Alma tinha se tornado um sucesso. Não tínhamos estrela Michelin, ainda, mas tínhamos algo melhor, lealdade. Clientes que voltavam não apenas pela comida, mas pela experiência, pela história que contávamos em cada prato. E o Basilic continuava forte, agora com Clarice como chefe executiva. Rafael supervisionava ambos, mas cada vez mais confiava na equipe, permitindo-se ter vida fora da cozinha, permitindo-se ter vida comigo.
Tenho novidade, disse eu enquanto dirigíamos para o Fogo e Alma. Boa ou ruim? Boa, acho. Respirei fundo. Fui convidada para participar de um programa de culinária, como jurada. Rafael olhou para mim, surpreso e orgulhoso. Manu, isso é incrível! É assustador. É reconhecimento, você merece. Ele pegou minha mão, beijando meus dedos. Aceita. Vou precisar me ausentar alguns dias do restaurante. Vamos dar um jeito. Você precisa fazer isso, por você. Era isso. Ele me apoiava da mesma forma que eu o apoiava. Não havia competição, não havia ressentimento. Apenas 2 chefes, 2 parceiros, celebrando as vitórias um do outro. Naquela noite, depois de um serviço particularmente caótico, estávamos limpando juntos, uma rotina que insistíamos em fazer mesmo tendo equipe para isso. Lembra do seu primeiro dia no Basilic? Perguntou Rafael de repente. Como esquecer? Foi horrível. Você foi horrível. Fui profissional, retrucou. Você me fez chorar 4 vezes. Exagerei. Internamente, espero. Obviamente, eu nunca daria essa satisfação a você. Joguei um pano nele rindo. Mas sabe, valeu a pena. Cada bronca, cada desafio me trouxe até aqui. Até mim. Ele me puxou para seus braços ali no meio da cozinha. Até nós. Eu era tão idiota, disse com um suspiro, pensando que solidão era força, que se afastar era se proteger. Eu errei muito, mas ainda bem que você me mostrou que estava errado. Nos beijamos, lento e profundo. E então, porque éramos quem éramos, Rafael se afastou com aquele brilho nos olhos que eu já conhecia tão bem. Quer testar uma receita nova? Perguntou. Ri, balançando a cabeça. Agora são quase meia-noite. Melhor horário. Nenhuma pressão, nenhum julgamento. Só nós e a comida. Você é impossível. Mas você me ama sim, soou cheio de si. Infelizmente sim. Passamos a próxima hora experimentando, criando, rindo quando algo dava errado, celebrando quando dava certo. E era perfeito. Não porque o prato ficou perfeito, mas porque estávamos juntos, fazendo o que amávamos com quem amávamos. Quando finalmente fomos para casa, às 2 da manhã, exaustos, mas felizes, Rafael me puxou para perto no elevador. Obrigado, disse ele. Por testar receitas de madrugada? Por tudo. Por ser teimosa o suficiente para não desistir de mim. Por me fazer rir. Por cozinhar ao meu lado. Por construir essa vida comigo. Ele beijou minha testa. Por ser você. Meu coração transbordou. Eu que agradeço. Por me desafiar. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Por me amar do jeito intenso e complicado que você ama. Não existe outro jeito de amar você. E eu não queria diferente. Naquela noite, deitados na cama, ofegantes, corpos entrelaçados, ainda suados, Rafael murmurou sonolento. Você acha que nossos filhos vão querer ser chefes? Meu coração pulou. Nunca tínhamos falado especificamente sobre filhos. Você quer filhos? Perguntei baixinho. Com você? Sim. Não agora, ainda temos tempo. Mas um dia, sim. Quero mini versões suas correndo pela cozinha, fazendo bagunça e criando coisas incríveis, se você quiser. Sorri no escuro. E se eles odiarem cozinhar? Aí vão ser médicos, advogados, astronautas, não importa, desde que sejam felizes. E desde que saibam que foram amados intensamente desde o primeiro segundo. Como você me ama? Exatamente assim. Adormeci feliz, sonhando com um futuro cheio de possibilidades. Com restaurantes e filhos, com discussões sobre temperos e noites acordados testando receitas. Com brigas tolas e reconciliações apaixonadas. Com uma vida construída não em perfeição, mas em paixão, em parceria, em amor que era tão intenso quanto o fogo que nos uniu. E, enquanto o sono me levava, uma última coisa passou por minha mente. Se alguém me dissesse, naquele primeiro dia aterrorizante no Basilic, que o chefe impossível se tornaria meu marido, meu parceiro, meu tudo, eu teria rido. Mas a vida tinha um senso de humor peculiar, e às vezes os melhores ingredientes vêm dos lugares mais improváveis. Rafael tinha me ensinado muitas coisas.
técnica, a disciplina, a arte de equilibrar sabores. Mas a lição mais importante foi essa: o amor, com a comida, é melhor quando feito com alma. Quando você se arrisca, se entrega, põe tudo no prato sem medo. E nós tínhamos feito exatamente isso. Criamos não apenas pratos extraordinários, mas uma vida extraordinária. Sob o calor da cozinha, encontramos um ao outro. E foi o melhor prato que já provei.